queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Rogério, que ele vai fazer o tema A reencarnação fortalece os laços de família. Relembrando também que nós estamos na Semana da Família, o Dia Internacional da Família, então o Rogério vai complementar um pouco o assunto. Antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 6, Multidões. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 2, uma fala de Jesus que diz assim: tenho compaixão da multidão. E aí nós vamos às observações de Emmanuel diante da passagem, que diz assim: os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruídos na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, em vez de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costumam roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça as leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras. Enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletariados, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-se a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. É interessante o reforço de Emmanuel, quando ele retrata multidões, ele trazendo para a gente dentro do universo, do nosso compromisso da continuidade de levar a mensagem consoladora a todas as gentes, Quando Paulo fala e de evangelizar a todas as gentes, é justamente levar essa palavra de consolo, tudo que a gente tem a oportunidade de ouvir nessa casa ou até em outros templos, para que a gente possa cada vez mais ser portadores dessa mensagem da Boa Nova, levar a lei de amor para todos em ocasião, Que tem pessoas em que tem esse acesso e despreza, mas tem pessoas também que não têm esse acesso e buscam, ou então criam um mecanismo para chegar até esse momento de ter essa palavra consoladora, para ter um papel transformador em suas vidas. E aqui ele fala justamente, relata disso, ele já começa falando aqui de que a multidão são devedores. A multidão são todos nós aqui, todo mundo que está passando para essa escola planetária com objetivos de melhoramento íntimo. Todos nós aqui estamos na escala de igualdade. Todos buscam esse aprendizado. E aqui Emmanuel ele reforça justamente o roteiro. Quem que a gente tem que guiar? Quem que a gente tem que se basear?
quem que justamente é o caminho seguro para que a gente não vai ter erro, não buscar o caminho do erro. É o caminho de Jesus. Que ele é justamente o nosso guia e modelo. Seguindo o que ele está dizendo aqui, não tem dúvida. É justamente um roteiro seguro para a gente possa justamente ali buscar altos voos. E aí ele coloca ele muito bem quando ele fala da multiplicação dos pães, é a gente justamente ali fornecer instrumentos para que essa mensagem não se prolifere. Para que essa lei de amor, ou então essa água pura do Evangelho possa encantar outras pessoas. Hoje a gente pode estar aqui no número X, né? Mas a gente não sabe da dimensão que ela possa ser impactada. Já falei para vocês várias vezes, quando a gente transmite um tema, um determinado tema que pode, por exemplo, falar de esperança, ou um tema que fala de aflição, de dores. A maioria desses assuntos que a gente aborda aqui, a extensão é enorme. E a gente justamente tem a oportunidade de levar essa palavra para que a gente possa refletir e transformar. E é isso que Emmanuel está nos dizendo, primeiro da nossa tarefa, se a gente, por exemplo, tem essa oportunidade de contato com a palavra do Evangelho, que a gente faça multiplicar, ou que a gente leve, divulgue para os outros que ainda não tiveram essa oportunidade. Ao mesmo tempo, se a gente faz parte dessa multidão, que a gente possa também vivenciá-la para a nossa transformação íntima. Ou seja, fazer o que tem que fazer, né? Cumprir com o planejamento proposto, com os ensinamentos que a gente aprende, seja nessa casa ou em outros templos, mas ter esse exercício de transformação íntima, para que todos nós possamos galgar ali esse melhoramento que todos nós sabemos que todos vão galgar, né? Todos vão chegar, mas para o seu devido tempo. Então, é uma multidão de devedores, uma multidão sofrida, mas todas elas, se buscar o roteiro certo do Evangelho, buscando esse exemplo, nós vamos conseguir multiplicar ainda mais o número de pessoas em que vão buscar guiar por esse caminho seguro, tá? Então, que a gente possa refletir diante dessa mensagem. É a lição 6, isso? É a lição 6, isso, do Vinho de Luz. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus e agradecer. Agradecer ao amigo Mestre Jesus. Agradecer aos amigos espirituais que nos acompanham, Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa. Agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa espírita hoje, refletindo, meditando as mensagens que o nosso irmão Rogério irá evidenciar através do seu estudo, junto com a falange amiga de espíritos que o orientam, para que a gente possa aplicá-la, todos esses ensinamentos, vivenciando em família, que é a temática da noite de hoje, e ao mesmo tempo sabendo que a família é esse laboratório inicial de convívio com a sociedade, que a gente possa fortalecer essa mensagem nos corações de todos, mas envolvendo também o nosso íntimo na transformação do homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Ampare a todos os colaboradores, voluntários, frequentadores dessa instituição, e que a gente possa envolver a comunidade, nossa cidade, o nosso estado e o nosso país e todo o planeta, para que a gente possa firmar o compromisso de auxiliar essa escola, essa morada em regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, então vou passar a palavra para o Rogério, que ele vai falar sobre o tema reencarnação, fortalece os laços de família.
noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine. Rogar a Jesus que nos envolva, ao nosso anjo de guarda, que seja conosco nesse momento, a fim de que a gente possa manter o foco no tema de hoje e conseguir ordenar direitinho os pensamentos, manter a serenidade, para a gente trazer à tona de maneira clara o estudo que a gente realizou. Deus abençoe a todos. Esse estudo, Os Laços de Família Fortalecem a Reencarnação, ele é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, está no item 18. Esse capítulo diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para falar desse tema, eu fui pesquisar o significado das palavras-chave. Então está lá na internet, no site Significados, toda a matéria, na parte de Sociologia, está lá dizendo para a gente o que significa família. Diz assim: designa por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa, formando um lar. É normalmente formada pelo pai e mãe, unidos pelo matrimônio, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Continuando, diz assim: a Constituição brasileira e também em muitos outros países considera a família também diversas formas de organização baseadas na relação afetiva e na convivência. É considerada uma instituição responsável por promover a educação e cuidado dos filhos, bem como a responsabilidade de influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família é relacionado com a socialização. Nesse processo, são transmitidos os valores morais e sociais, bem como as tradições, os costumes e os conhecimentos perpetuados através das gerações. Pela lei, espera-se que o ambiente familiar seja um lugar de afeto, cuidado, segurança, conforto e bem-estar, proporcionando o respeito à dignidade de cada um dos seus membros. A palavra família é um substantivo feminino. E aí a gente vê que a família é a base de tudo, né? Quando a gente estuda sobre as nossas formações religiosas, quando a gente vai lá nas Escrituras Sagradas, no primeiro livro, na Gênese, a gente vê que fala assim, na Gênesis 1, capítulo 1, versículos de 27 a 28, diz que Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher, e os abençoou e disse: frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra
e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aqui no princípio ele está falando da formação, né? Antes de chegar aqui ele fala da criação, fala de como criou o planeta, como criou todas as coisas, tudo que há no universo, até chegar no homem. No capítulo 2, de 4 a 25, ele fala da formação do planeta, da criação do homem, da encarnação, de uma maneira assim, não direta, não usa esse termo, né? Mas ele fala assim, o sopro que o torna ser vivente, criado do barro. É o espírito encarnando num corpo para viver a experiência. O início da nossa jornada na Terra. A gente ganhando consciência de nós mesmos e necessitando da experiência no corpo. A gente aprende no livro dos Espíritos e na Gênese que há 3 coisas no mundo: Deus, Espírito e Matéria, e que Espírito e Matéria precisam se juntar para poder se desenvolver, todas as duas partes. Então, quando o homem chega no nível da sua individualidade, toma consciência de si, ele encarna no corpo para começar a viver experiências. E ele não consegue fazer isso sozinho. Tanto é que está aqui depois, no versículo 18 desse mesmo capítulo 2, dá-lhe a mulher por ajudadora, pois vê que não é bom que esteja só. Então, e a doutrina dos Espíritos nos explica que nós somos criados simples e ignorantes e que precisamos viver experiências para a gente se aperfeiçoar. E que a gente não sabe tudo. Para a gente se desenvolver, a gente precisa justamente desse contato uns com os outros e vivendo experiências. No capítulo 24 e 25, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e se tornou uma só carne. Aí vê a necessidade da socialização, da comunhão, de viver experiência. Mais adiante diz assim, no capítulo 3, de 9 a 19, a necessidade de trabalhar e de se aperfeiçoar, espiar pelo trabalho. No capítulo 4, versículo 7, fala da prática do bem que reabilita, da necessidade de domar o pecado que ronda. E isso aqui está na fase já, depois que Adão e Eva saem do paraíso, se percebem nus, procriam, têm filhos, aí aparecem Abel e Caim mata Abel, aí fala da necessidade de se reabilitar no caminho do bem, de domar o pecado que ronda. De 9 a 16 fica implícito a reencarnação, que é a expiação, e a necessidade da reparação da causa e efeito, quando ele diz para Caim que ele vai ter que andar pelo mundo e que vai ter que suar para ganhar o coisa, e aí Caim reclama com ele que o fardo dele é muito pesado e que se alguém souber o que ele fez, que vai matá-lo. Aí Deus diz para ele que se alguém tentar matá-lo, que será punido 7 vezes. Então aí é a necessidade da gente se corrigir e expiar a falta e retornar. No capítulo 6, fala a explicação sobre a diversidade dos homens, né? Porque quando Caim sai pelo mundo, ele encontra uma outra companheira, porque há outros povos no planeta, outros seres humanos em graus diferentes, mas há, e aí ele demonstra isso aqui. Então, mostra que há uma diversidade, cada um num nível intelectual
se aprimorando, né? Fala dos modelos da raça humana no mundo espiritual também. E tudo isso a gente tem mais detalhado no livro dos Espíritos, de como funciona e de como que a gente vai se aperfeiçoando. Quando a gente estuda lá na terceira parte do livro dos Espíritos sobre as leis morais, fala da lei de sociedade. E quando a gente ainda se debruça aqui nas Escrituras, lá na parte já de Moisés, depois que Moisés conduz o povo, libertando ele do jugo de Israel, e que está lá no deserto, e que aí vem os 10 mandamentos, fala da importância da gente se manter a comunhão com Deus e da gente agir com o nosso próximo como se nós estivéssemos agindo conosco mesmo. Então, mostra aí a necessidade de agir no bem, de agir em harmonia. Mais adiante, fala do respeito a pai e mãe, de não matar, tudo que vem mostrando na primeira parte da Gênese, com Adão e Eva percebendo, se desfazendo da sua inocência, se percebendo nu, com os filhos, transgredindo as leis, desenvolvendo aptidões. No livro dos Espíritos a gente vê isso como sendo o espírito sendo criado simples e ignorante, e à medida que vai vivendo experiência, ele vai desenvolvendo vícios e paixões e virtudes ao longo do tempo. Mas como a gente é criado simples e ignorante, as primeiras experiências nossas, a gente se une a um corpo e a gente aprende a utilizar esse corpo. Então a gente ainda não tem nada, simples e ignorante. Então é uma vida embrutecida, uma vida material, cuidando da nossa preservação orgânica, aprendendo a manipular tudo. Então a gente só tem sensações, está desenvolvendo essas sensações. E ao longo do caminho a gente vai desenvolvendo sensações, transformando essas sensações em emoções, até chegar ao sentimento e até conseguir sublimar esse sentimento. E a gente não consegue fazer isso sozinho, só em grupo. Daí a necessidade da família. Tá? Em família, a gente viu aqui que ela é nuclear, mas atualmente, no mundo todo, nas mudanças todas que tem havido, no desenvolvimento que a gente tem passado, moral e intelectual, os conceitos têm se alterado, têm se aperfeiçoado. Muitas das decisões que a gente tomou lá atrás, a gente separava as pessoas doentes, até condenava a morte, porque largava a própria sorte, os doentes, os velhos que já não conseguiam fazer nada. Tudo isso porque a gente, como era simples e ignorante, ainda estava aprendendo, a gente desenvolveu primeiro o senso de sobrevivência. Então a gente aprendeu a cuidar primeiro da gente. E o que a gente tem que aprender ao longo do tempo e ainda agora é que nem tudo que a gente aprende a gente deve conservar. Quando a gente leu aqui sobre família, aqui diz, por exemplo, que a gente transmite valores morais, sociais, tradições e costumes. Então tem muitas tradições e muitos costumes que já não cabem mais no dia de hoje. Precisam ser modificados, alterados. Então tem determinadas coisas que só servem em determinadas épocas. À medida que a gente vai evoluindo, o raciocínio vai se desenvolvendo, a gente precisa mudar, a gente não pode se manter apegado.
né? E a gente vê isso na diversidade do mundo, na diversidade dos povos. A gente se reúne por afinidade. A gente vê isso na doutrina espírita. Quando a gente constitui família, quando a gente busca um parceiro, uma parceira para formar uma nova família, a gente busca conhecer aquela pessoa e ver as afinidades que tem para a gente conviver. Traçar metas, ideais para a nossa vida e viver. Quando a gente falseia dessas intenções, quando a gente ludibria para tirar vantagem, engana o outro, não se mostra totalmente, no decorrer da existência, a gente acaba vivendo uma vida desastrosa de sofrimento, de dor, ou causando sofrimento e dor ao outro. Ou a gente sofre ou causa sofrimento ao outro, ou sofremos os dois, à medida que a gente descobre que agiu errado. Então, a necessidade da gente perceber. Então, tem determinadas tradições que já não cabem mais, precisam ser alteradas, modificadas. E isso se dá ao longo do tempo, ao longo das eras. São coisas que demoram para a gente transformar. A mesma coisa na nossa vida. A gente está aqui hoje, a gente começou a nossa existência numa família, com pai e mãe, na nossa infância, porque os nossos órgãos ainda estavam em formação, o nosso pensamento ainda era muito embotado, a gente pensava como criança, só nas coisas de criança, o pensamento era diferente, infantil. Só à medida que o corpo se desenvolveu é que a gente foi conseguindo expandir as nossas ideias, o nosso raciocínio e relembrar antigos gostos, antigas paixões que trouxe para essa vida. E aí a gente também começa a nossa caminhada, continua aprendendo, aumenta o nosso círculo de relacionamento, busca também um parceiro, uma parceira, e forma um novo núcleo para viver experiência. Nessa caminhada nossa, nem sempre aquilo que a gente programa, a gente consegue levar a efeito. Às vezes tem alguns percalços no meio do caminho e a gente precisa corrigir a rota, modificar aquilo que a gente pensa. Antes de seguir adiante, eu vou lembrar aqui também que os laços de família fortalecem a reencarnação. Então eu vi o que é família e vi também o que é fortalecer. Fortalecer é um verbo transitivo, direto e pronominal. Ele significa tornar forte, sólido, dar força, vigor, robustecer, revigorar. Fortalecer uma ideia, um pensamento. Atribuir mais credibilidade ou peso a algo, especialmente falando de ideias, opiniões e argumentos. Passa a possuir importância, influência e poder. E depois, por último, eu fui verificar o significado de reencarnação, no sentido universal da humanidade, não no sentido só espírita, tá? Mas está lá assim. É um substantivo feminino, é o ato de reencarnar, nova encarnação, crença de que após a morte, a alma da pessoa morta volta à vida pelo corpo de outra pessoa. Pelas religiões, ressurreição dos corpos no dia do juízo final, ou retorno de algo com uma nova forma ou aspecto. Aí sim, a gente entra lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências e da reencarnação, na questão 166, que diz que a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? E aí os espíritos respondem que é suportando a prova de uma nova existência. Ele ainda continua dizendo assim: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito?
E eles respondem: depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse, o seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Bom, esse é o esclarecimento do Livro dos Espíritos. E o tema, ele é abordado mais detalhadamente aqui no Evangelho segundo o Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 também, onde ele diz assim: ele é baseado nessas passagens aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e no Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 27 a 30, que diz assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesaré de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A gente vai percebendo, e se a gente retornar aqui nas Escrituras Sagradas, desde o início do livro da Gênesis, quando fala de Adão e Eva e vai falando da posteridade de Adão e Eva, que os grupos vão se formando e se reunindo em família, vai mostrando a relação deles com Deus, Deus sempre presente conversando com eles. Então a gente vê a necessidade da gente também manter essa comunhão com Deus. Eles falam de uma forma figurada como se Deus falasse diretamente com eles. Mas a doutrina espírita fala para a gente, explica para a gente que a lei de Deus está na nossa consciência e que se a gente buscar um local tranquilo, se a gente fazer uma reflexão íntima, a gente vai elevar o pensamento a Deus em oração, vai se ligar com Deus. E se a gente fizer uma reflexão, vai vir na nossa consciência a nossa essência, a consciência de que somos criaturas de Deus, de que fomos criados por Deus. A gente vai tendo essas noções e à medida que a gente vai se desenvolvendo, se espiritualizando, isso vai ficando mais claro para a gente. E com a ajuda de todas essas informações que a gente tem das Escrituras e das religiões, a gente vai compreendendo melhor ainda isso. E aí, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que nós sempre tivemos o nosso lado espiritual em comunhão com a vida espiritual. Nos dias atuais, nas gerações passadas, a geração principalmente ocidental é que se perdeu no caminho, por orgulho, por egoísmo, por rebeldia, por querer viver e gozar a experiência na carne sem se dar conta da nossa essência espiritual.
continuando, ele diz assim: nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então este de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Isso está em Marcos, capítulo 6, de 14 a 16, e em Lucas, capítulo 9, de 7 a 9. E depois, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, de 10 a 13, e no de Marcos, capítulo 9, de 11 a 13, diz assim, após a transfiguração: seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então a gente vê aqui que naquela época, já assim como quando a gente vê no início da Escritura que sempre houve uma comunhão com Deus, com a parte espiritual da vida, a gente vê que na época de Jesus também, mesmo que no período entre Moisés e os outros vários profetas que vieram, a interpretação da lei já começou a ser deturpada por conta de orgulho e de egoísmo e por interesse de se manter o poder, o domínio sobre as massas, mas a gente vê que já havia esse conceito da continuidade da vida, da necessidade da reencarnação, embora eles não soubessem explicar como isso acontecia. E a gente vê isso também aqui nessa parte aqui, ó. Aqui. Eu pesquisei novamente pela internet, no site brasilescola.uol.com.br, sobre história, né? E nesse site fala sobre morte e mumificação no Egito Antigo. E aqui diz assim, ó: os egípcios constituíram uma sociedade extremamente religiosa, com práticas culturais e sociais com base religiosa, com práticas culturais e sociais com base na crença da imortalidade. Acreditavam que a morte era passageira e que a vida retornava para o corpo. Daí a técnica de mumificação para a conservação do corpo. Os egípcios chamavam alma de Ra e chamavam o corpo de Ka. E eles diziam que se a alma não voltasse é porque o corpo não fora conservado, e por isso é que se embalsamavam os corpos para conservá-lo. E aí então eles desenvolveram técnicas para esse procedimento. Isso foi possível devido ao grande conhecimento e prática da medicina que o povo egípcio tinha.
Já naquela época eles praticavam cirurgia, cuidavam de fraturas e conheciam a anatomia humana, né? E até a construção dos túmulos visavam essa conservação dos corpos. Esses túmulos eles eram chamados de mastabas, eram construídos com lajes de pedra ou tijolo. E aqueles mais abastados, os que tinham maiores condições, eles construíam os túmulos em formas de pirâmides, que eram compostas por uma cripta, corredores de ventilação, uma câmara do rei, corredores secretos, galerias e câmaras e passagens falsas, porque, sendo eles mais abastados, eles enterravam os corpos dos seus faraós e outros tantos líderes da época com os bens que eles tinham, embalsamava tudo para a conservação do corpo e os bens iam junto. E eles chegavam ao ponto de sacrificar os próprios servidores deles, né, para irem junto com eles, serem enterrados no túmulo, para que quando eles retornassem à vida, fossem assistidos por esses servos, né? E isso está nesse site. É um texto que eu resumi, é um texto escrito por Leandro Carvalho, que é mestre em história, tá bom? A gente vê aí, e a gente quando se debruça também na doutrina espírita, em outros textos, no livro A Caminho da Luz, que a gente estuda sobre a cultura dos outros povos, que vê que todos eles eram espiritualizados, principalmente esses 4 grupos, o povo judeu, o povo egípcio, assim como os chineses, assim como os arianos, são povos que vieram originários de outro planeta, que eram mais desenvolvidos do que a humanidade terrestre. Vieram ao mesmo tempo, para expiar a falta dos excessos cometidos no outro planeta, assim como para ajudar no desenvolvimento dos espíritos que eram oriundos do próprio planeta Terra mesmo. Mas, embora eles fossem mais evoluídos, por encarnarem num planeta menos desenvolvido e em corpos mais embrutecidos por expiação, então o corpo era mais obtuso, então eles tinham em espírito aqueles conhecimentos, mas algumas coisas ficavam assim meio imprecisas. Os grandes líderes até detinham melhor esses conhecimentos, mas a grande massa não conhecia de todo. Então havia essa confusão, criou-se essa coisa de preservar o corpo, achando que o retorno se dava nesse mesmo corpo. E a doutrina espírita hoje esclarece para nós que a reencarnação não se dá nesse retorno do mesmo corpo conservado, e sim através de um novo renascimento, numa nova época, numa nova oportunidade, numa nova família, através de uma gestação de um casal que se reúne e procria, né? E também não é como pensava o povo judeu, que também não sabia definir a ressurreição, sabia que acontecia, mas não sabia como se dava, tinha dúvida. Então tinha parte do povo que também não acreditava nisso, né? A gente vê que isso foi falado de maneira um pouco velada, porque o povo ainda não estava preparado para isso. Com poucas pessoas ele conversou sobre isso. Com os 3 apóstolos, quando houve o fenômeno da transfiguração,
conversou com Nicodemos, Nicodemos não entendeu, conhecia as escrituras, mas não entendia essa parte, né? Então ficou para o futuro, para o Consolador prometido, que é as obras básicas que Allan Kardec trouxe para a gente, né? Então, aqui no item 18, reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Aí ele fala isso, ó, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. E aí ele fala que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. A gente já viu essa questão em várias obras da literatura espírita. Felipe, me lembra aí, quando é que vai ser lançado o livro, o filme Sexo e Destino? Amanhã. Amanhã é 21, amanhã? Dia 21, amanhã vai estar sendo lançado o livro Sexo e Destino. E não vai ser lançado o livro, gente, vai ser lançado o filme. É um tema interessante da gente assistir, porque é um tema que é atual. A gente tem mundo primitivo, mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, de todos e celeste. A gente está ainda na fase inicial da jornada, em expiação. Ainda não adentramos na regeneração, ainda estamos para adentrar. Quando estivermos para adentrar, vamos estar colocando só um pezinho lá dentro, porque a gente sabe que essa variedade imensa de espíritos que há, a gente vai estar começando a jornada da regeneração. Até a gente se consolidar como espírito regenerado, vamos ter que viver muita experiência, tá? Então não é uma coisa assim de passo de mágica. Esse tema é um tema atual, a gente vivencia isso até hoje. Nosso orgulho, nosso egoísmo, nossos vícios, nossas paixões estão impressas na sociedade ainda assim. A gente ainda vê nas manchetes essas questões nas famílias. A gente está vendo aí, com toda a abertura que tem na vida social, na liberdade de relacionamentos, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, questões de sexualidade, de homossexualidade não eram toleradas, as pessoas eram excluídas, eram maltratadas. Ainda são, ainda hoje, mas hoje em dia já tem legislação para pelo menos combater isso. E mesmo nas relações que não são homoafetivas, mesmo nas relações heterossexuais, também há a questão de relacionamento, de dificuldade de relacionamento, onde ainda impera o orgulho, o egoísmo e o interesse próprio. E a gente vai ver tudo isso nesse filme. A gente vê no noticiário acontecer violência de todos os matizes, pedofilia, homofobia e feminicídio. A gente vê tudo isso. A gente vê a diferença social, vê os poderosos ainda se apossando cada vez mais do dinheiro público em benefício próprio, em detrimento do auxílio aos menos favorecidos.
Então, tudo isso são questões atuais. E nesse livro, nesse filme que é baseado no livro, esse tema vai estar presente. Então, vai ser muito interessante assistir. Eu até reli esse livro agora, ultimamente. Fala muito desse tema. Tem outros livros também que falam disso. O outro livro, Os Mensageiros, que também se transformou em filme, que foi lançado antes, também aborda questões assim, aborda a questão da família, como esse também aborda, porque tudo começa na família. E a partir de como cada membro da família, usando o seu livre-arbítrio, age. Então, tudo tem consequência. Tudo conforme a doutrina espírita nos explica. Fomos criados simples e ignorantes, temos o livre-arbítrio, desenvolvemos a nossa inteligência para desenvolvermos também a nossa moral. Começamos com as sensações, vamos adquirindo sentimentos até sublimar esse sentimento do amor. Nós ainda não chegamos nessa fase de sublimar os sentimentos, estamos aprendendo ainda temos sensações. A gente ainda interpreta muito mal o que é o amor, né? A gente ainda tem muita dificuldade com isso, precisamos ainda caminhar muito nesse sentido, precisamos trabalhar muito nisso. Por isso, a doutrina espírita nos aconselha sempre a esses trabalhos que a casa mantém de assistência social, para que a gente se envolva. Por isso que a doutrina espírita nos aconselha os estudos, para que a gente possa meditar nesses ensinamentos e ir se transformando e trabalhando isso dentro da gente. É muito interessante a gente ver essas histórias dos livros e dos filmes, porque eles mostram a nossa dificuldade. A gente aprende na teoria todas essas questões, decora tema, decora lei, decora número de questão, né? Mas na hora de vivenciar, e quando não é com a gente ainda se faz juiz ainda. Quando a gente vê essas questões todas aí fora, a gente se faz juiz, cobra providência, quer que tenha punição, quer que a legislação seja rigorosa. E a gente vai ver nesse livro que a lei de Deus funciona de uma maneira diferente. A lei de Deus funciona na base do amor e da misericórdia e da educação. Então não é na fase de cobrança, porque se depender de nós, a gente quer exterminar, achando que vai exterminar o problema. A gente acha que matando o corpo resolve o problema, mas o espírito é imortal. Se a gente não educar o espírito, o problema vai persistir, porque o espírito é ignorante, ele precisa se aperfeiçoar, se desenvolver para melhorar. E pela doutrina espírita, a gente percebe que todos nós estamos suscetíveis a erros. A gente caminha, pode ficar um bom tempo no caminho certinho, mas tem uma hora que a gente resbala e cai, e se não tiver uma mão amiga para socorrer a gente vai ficar em dificuldade. Então é o que a doutrina explica para a gente, é o que a gente precisa aprender, tá? No finalzinho aqui dessa questão da reencarnação fortalece os laços de família, ele fala aqui, a união e a afeição que existem entre pessoas e parentes são o índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gosto e pendores nenhuma semelhança apresentam com seus parentes mais próximos, costuma-se dizer que não ela é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade profunda. É que quando a gente se reúne numa empreitada reencarnatória, a gente se une a pessoas com quem a gente tem afinidade, mas se reúne também com aqueles com quem a gente tem que se reajustar por erros do passado. Então não há afinidade, então ele é estranho ao grupo.
é avesso ao grupo, mas precisa se reconciliar. Também fala aqui, o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico, prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. E a gente sabe que Jesus, quando falou da sua vinda daqui, ele falou: eu tenho também um outro rebanho que não é daqui, mas que eu preciso cuidar. Ele estava falando justamente desse rebanho que veio se juntar a nós aqui para nos auxiliar, que era mais evoluído, mas que também precisava se redimir. E ele trata todos nós como semelhantes, assim como ele falou quando ele estava fazendo um sermão e alguém interrompeu ele e disse assim: mestre, seus irmãos e sua mãe estão te chamando ali fora. E aí ele diz: quem são meus irmãos? Quem são minha mãe? E aí aponta para a plateia, e são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Porque na espiritualidade a gente se reúne por afinidade. Nem sempre a gente volta a se reunir com os nossos familiares. A gente só vai se reunir com aqueles familiares com quem a gente tem afinidade, com quem a gente está ajustado. Com aqueles que não se ajustaram com a gente, com que pensaram diferente, agiram diferente, esses vão estar temporariamente afastados. Os mais evoluídos, eles virão socorrê-los, assisti-los, insuflá-los bons pensamentos até que eles se reergam de novo. Inclusive, na pluralidade das existências, a gente fica muito preso à vida material aqui, na nossa subsistência do nosso corpo, nas conquistas de valores materiais, e muitas vezes deixa de lado a nossa ascensão espiritual, que é o essencial, esquecendo que somos espíritos imortais. Mas o mais importante é justamente isso, a gente cuidar da nossa imortalidade, a gente se vê como espírito. E quando a gente se une lá na espiritualidade, quando a gente retorna da vida material, por exemplo, o André Luiz, que trouxe essas várias obras para a gente, esclarecendo sobre vários aspectos de família e de evolução, quando a gente lembra o retorno dele à vida espiritual, ele passou um tempo no umbral, foi recolhido depois no nosso lar, teve a intercessão da mãe dele, que estava muito além dele, numa outra esfera bem superior, e momentaneamente ele ficou sozinho, sem nenhum familiar. Criou vínculos com as pessoas de nosso lar, que ele foi conhecendo aos poucos, foi se afinizando. Só a mãe que o vinha visitar. Ao longo do tempo, depois que ele começou a estudar e trabalhar, e a interagir em atividades de interseção do mundo espiritual com o mundo material, é que ele teve contato com alguns outros membros da família. Por exemplo, com uma menina com quem ele se relacionou na juventude, antes de casar, e que prejudicou a vida dela porque teve um relacionamento com ela e deixou ela abandonada, só foi perceber o que tinha feito de equivocado na vida espiritual, e aí procurou ajudar ela. Mais tarde, numa outra empreitada, encontrou o avô também perdido, ainda em ilusões de valores materiais, vivendo também no umbral também, e pôde assistir a esse avô. Então a gente percebe que a vida espiritual é muito mais intensa, com muito mais atividade, com muito mais probabilidade da gente se instruir e da gente servir e da gente contribuir com a obra da criação divina do que no corpo físico. Porque no corpo físico a gente está vivendo
uma prova, uma experiência do que a gente foi aprender na espiritualidade enquanto estava lúcido, desimpedido da matéria. A matéria é esse instrumento que é utilizado para a gente ir se desenvolvendo aos poucos. Como a gente é criado simples e ignorante, a gente começa do início aprendendo devagarzinho aos poucos. À medida que a gente vai se desenvolvendo, se intelectualizando e se moralizando, é que a gente vai conseguindo ter mais possibilidade, até que a gente tenha domínio de nós mesmos e não precise mais disso. Mas isso vai demandar muito tempo, porque ainda tem uma escala grande de mundo de prova e expiação para regeneração até mundo ditoso. É uma escalada extensa. Mas tenhamos fé, porque Jesus é conosco, porque nós temos um anjo de guarda, temos uma família espiritual nos amparando por tais, ainda que agora, momentaneamente, no corpo físico, a gente não se dê conta disso. Olha, gente, é uma responsabilidade estar aqui falando isso para vocês. E é a responsabilidade maior a gente conhecer isso e não viver isso. Então, que Jesus sustente a todos nós e a mim principalmente, para eu não fraquejar depois de conhecer um pouco mais disso. Deus nos abençoe a todos. Bom, queridos amigos, agradecemos ao Rogério, né, a oportunidade de estudo, de reflexão com relação ao tema, né? Nós vamos prosseguir com a temática familiar nos próximos estudos, né? Mas no próximo domingo, quem vai estar aqui é o Roberto Fonseca, ele é de Resende, e ele irá falar sobre Chico Xavier e o ideal de amor. Domingo às 9 horas da manhã. E na próxima semana é a continuidade do tema família, é o tema O Melhor é Viver em Família, aperte mais esse laço com a Solange. Solange vai falar, esse tema, O Melhor é Viver em Família, é o tema de uma temática de campanha da Federação Espírita Brasileira. Então está todo mundo convidado para justamente a gente continuar, né, os nossos estudos e levar esses ensinamentos para os outros, né. Dois lembretes básicos, né, nós temos à venda os convites da nossa noite de caldos, está na secretaria, o valor é R$25, são 2 caldos, será no dia 20 de junho, a partir das 18 horas, não vai ter Jogo do Brasil esse dia, pode ficar tranquilo, que o Jogo do Brasil é na sexta-feira, então dá para participar tranquilamente com a gente no dia 20. Então já estão abertas, e também ali, perto do livro de assinatura, tem já os materiais que podem ser doados para auxiliar no todo o material da nossa noite de caldos, tá bom? Então, a gente deseja que vocês divulguem, façam a divulgação com todos. O Rogério falou do filme Sexo e Destino. Nós já temos 2 informações com relação ao filme que estreia amanhã. No Parque Sul, ele vai estar em cartaz amanhã, em 2 horários. Ele está no horário de 20:04, na sala 5, e a outra é 6h40 na sala 3. Então, de quinta até a quarta-feira que vem, ele vai estar só com 2 salas, que é a sala 5, 10:04, e a outra 6h40 na sala 3. Isso no Shopping Parque Sul, tá bom? Então, amanhã já está em cartaz o filme. É aquilo que eu venho sempre fomentando, para que o filme continue, dê continuidade ao cartaz. A gente sabe de que a demanda, a extensão da gente levar o cinema, uma obra espírita aos cinemas,
né, depende justamente da forte demanda ali. Se os produtores veem que tem público, eles continuam, né? E aí o Cine Show, que é um cinema do Cider Shopping, eles não iam abrir até então o filme em cartaz, não era interesse do Cine Show fazer a exibição desse filme. Então o Movimento Espírita chegou a conversar com os produtores do Cine Show, e aí eles abriram uma exceção. Eles vão abrir uma sessão dia 30 de maio, às 3 horas da tarde. Nem precisa dizer da nossa importância de estarmos lá, para que possam justamente eles perceberem, os produtores perceberem da importância desse filme em cartaz, e eles possam também repensar a questão de continuar o filme em cartaz até então. Então, lembrando, o filme está disponível no Cine Parque Sul, de amanhã até a próxima quarta, que todo filme é assim, tá, gente? Começa na quinta-feira, aí tem a disponibilidade até a outra quarta-feira. Na quinta-feira que vem, outros horários, né? Dependendo da demanda. E o Cine Show, então, abriu uma exceção, né? Foi um acordo entre o Movimento Espírita. Nós vamos divulgar isso maciçamente nas redes sociais e até nos nossos veículos de informação aqui da casa, para que a gente possa participar no dia 30 de maio, às 3 horas da tarde, tá? Conto com a participação de todo mundo, beleza? Antes da prece, eu vou comunicar também que a gente não vai efetuar o passe hoje, então eu vou fazer uma prece aqui de vibração, tá? Uma prece que a gente possa justamente ali vibrar, para que a gente possa ir para casa, ser contemplados hoje com toda a energia, falando de amiga, trabalhando para a gente nesse exato momento, tá bom? Então vamos levar nossos pensamentos. Agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, agradecer a oportunidade de aprendizado, de reflexão do estudo da noite de hoje, para que a gente possa transformá-las em sementes e levá-los à colheita, no convívio com a família, no convívio com a sociedade e principalmente nos auxiliando na transformação íntima, retirando as mazelas do homem velho, na construção do homem novo. Que a gente possa aqui hoje, nesse propósito de ouvir essas palavras de consolo, seguir os nossos caminhos, amparados, sustentados no Evangelho redivivo e tendo a doutrina espírita como fonte de consolo, para que possamos caminhar durante essa semana e durante os dias, sustentados nessa palavra consoladora, cumprindo com o nosso objetivo íntimo de transformação. Pedimos aqui, em conexão de pensamentos, que envolva todos aqui presentes, que os amigos espirituais possam iluminar a cada um aqui presente, a cada um que está nos assistindo, e que a gente possa envolver, levando o consolo necessário para acalentar as suas dores, ou até mesmo levando as respostas para responder aos seus questionamentos, e ao mesmo tempo dando ferramentas para que possa caminhar ao seu destino ideal. Que a gente possa envolver a comunidade que abriga essa casa, que a gente possa envolver a nossa cidade,
ao nosso Estado, ao nosso país e ao mundo todo. E que possamos retornar aos nossos lares com a rota segura de dar prosseguimento a essa transformação íntima, levando com segurança a proposta de sentido que Jesus traz para nós. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, obrigado por todos estarem aqui. Até domingo com a palestra do Roberto Fonseca. Tenha todo mundo uma boa noite. Quanta luz